O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Varrer-te da memória nunca, nunca. Eu deixar de te amar nunca farei. No começo de 1957, uma área ao leste do estado de Goiás foi tomada por mais de 30 mil pessoas. A maioria delas havia deixado suas famílias no Nordeste e embarcara para uma quase epopeia, liderada pelo presidente da República recém-eleito, Juscelino Kubitschek de Oliveira. A missão? Construir do nada a nova capital do Brasil. O prazo era curto, porque JK havia decidido que inauguraria Brasília em 21 de abril de 1960. A data era uma homenagem à Inconfidência Mineira. Foi um tal de gente trabalhando dia e noite. Homens e máquinas derrubando as árvores do cerrado, cortando ruas, empilhando tijolos, carregando vigas e mais vigas de concreto, furando um buracão no solo para formar um enorme lago artificial. E o que parecia impossível aconteceu. Alguns prédios ficaram prontos até mesmo antes da data. Faltavam 5 minutos para 0 hora do dia 21 de abril de 1960, quando o cardeal português Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, que representava o Papa João XXIII, começou a celebrar a missa solene, acompanhada por cerca de 30 mil pessoas. Durante a liturgia, o mesmo sino que teria anunciado o enforcamento de Tiradentes soou. Já com o dia claro, JK se reuniu com os seus ministros e declarou: neste dia 21 de abril, consagrado ao alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ao 138º ano da independência e 71º da República, declaro, sob a proteção de Deus, inaugurada a cidade de Brasília, capital dos Estados Unidos do Brasil. É a história de Juscelino Kubitschek que você vai acompanhar a partir de agora na reportagem especial JK, o criador da nova capital, de Maurício Desante e Larissa Bortoni, em homenagem aos 50 anos de Brasília. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em Diamantina, no estado de Minas Gerais. Era filho de família modesta. Seu pai, João César de Oliveira, trabalhou no garimpo, foi delegado de polícia, fiscal de rendas e caixeiro viajante. Mas o pai do futuro presidente morreu cedo, quando JK tinha apenas 2 anos. Assim, foi inevitável que a mãe, Dona Júlia Kubitschek, tenha tido uma influência bem maior na formação do menino. Professora primária, Dona Júlia recusou qualquer auxílio financeiro da família para criar e educar os 2 filhos, Maria da Conceição, conhecida por Naná, e Juscelino, cujo apelido era Nonô. Tendo a mãe como professora, Juscelino concluiu o curso primário. Depois entrou para o seminário diocesano, onde continuou os estudos. JK teve que tomar esse rumo porque não tinha como pagar as mensalidades de uma escola particular e não havia colégio público em Diamantina. Juscelino deixou Diamantina e foi para Belo Horizonte, onde assumiu em 1921 a função de telegrafista. Mas esse não era o objetivo do jovem mineiro. O que ele queria, de fato, era cursar medicina. Em janeiro de 1922, começou a estudar para ser médico e, ao mesmo tempo, mantinha o emprego de telegrafista, porque as contas não paravam de chegar e a fome sempre apertava. A medicina era, sem dúvida, uma grande paixão. Em abril de 1930, JK viajou para Paris, onde se especializou em urologia. Estava por lá quando estourou por aqui a Revolução de 30. No ano seguinte, 1931, Juscelino se casou com Sara Gomes de Lemos. O casamento colocou JK na grande parentela mineira. O jovem doutor, filho do garimpeiro e da professora primária de Diamantina, ingressava numa tradicional família política do estado.
JK trouxe para a aristocracia mineira um charme todo seu. Ele tinha uma habilidade ímpar para lidar com o povo. Era um pé de valsa, um fã incondicional das serestas. Nesta gravação de 1967, Juscelino fala do valor da seresta na cultura popular. As músicas que vão ouvir agora pertencem ao repertório das serenatas que Diamantina está habituada a ouvir há 200 anos. As cidades velhas que se constituíram em sementes da civilização mineira foram durante 2 séculos, pelo isolamento da falta de transporte, o núcleo da velha cultura de nosso estado, aprimorando cada uma um tipo de manifestação artística que as tornaram famosas. Todas as gerações de diamantinenses passearam sua mocidade pelas ruas silenciosas e encantadas de sua cidadezinha, sobretudo à noite, quando, à luz do luar, os violões acompanhavam os bardos primitivos na criação desse gênero de poesia que hoje é uma característica do Velho Tijuco. Uma serenata em Diamantina é mais bela do que uma noite de trovadores em Nápoles. A cidade toda canta, despreocupada, diluindo na beleza dos sons as angústias comuns da vida. Em abril de 1934, JK, já picado pelo mosquito da política, decidiu se filiar ao Partido Progressista de Minas Gerais. O objetivo era concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de outubro seguinte. O resultado foi surpreendente. JK foi o parlamentar com o maior número de votos em Minas Gerais. Ele fez uma campanha revolucionária, como frisou o senador Eduardo Azeredo, do PSDB mineiro. Juscelino desenvolveu sua campanha de maneira mais revolucionária possível. Ele foi o primeiro a utilizar os ainda hoje atualíssimos santinhos, flâmulas e as placonas, como os mais antigos chamavam os hoje conhecidos outdoors. Juscelino utilizou-se de todos os meios de transporte, desde os mais primitivos, como as canoas aqui mencionadas, até vapores, automóveis, caminhões para estradas mais precárias, chegando ao velho avião. Eu vir escuta os meus gemidos. Em 15 de abril de 1940, o governador de Minas, Benedito Valadares, mandou publicar no Diário Oficial do Estado o decreto que nomeava Juscelino para assumir a prefeitura da capital. Mesmo com todas as atribuições de prefeito, o futuro presidente não abriu mão da medicina. Ele atendia pessoalmente todos os dias várias pessoas pobres. Só abandonaria a carreira de médico no início de 1945, quando passou a dedicar-se exclusivamente à vida política. Na prefeitura de Belo Horizonte, Juscelino adotou como norma em sua administração 2 princípios básicos: comparecer diariamente a todas as frentes de trabalho abertas pela prefeitura e instalar os comitês de bairro para debater com os moradores os problemas locais. Semanalmente, ele visitava um desses comitês. E foi frente à prefeitura de Belo Horizonte que JK teve a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com Oscar Niemeyer. Os dois construíram o conjunto arquitetônico da Pampulha, que se tornou um dos principais cartões postais da cidade. O destaque desta obra é a Igreja de São Francisco, que fica às margens da Lagoa da Pampulha. Fora do cargo de prefeito, JK concorreu e foi novamente vitorioso em eleições para deputado federal em 1945. E já filiado ao PSD, desta vez para participar da Assembleia Nacional Constituinte. O próximo desafio era o governo de Minas Gerais. A indicação de Juscelino foi homologada em 30 de julho de 1950, durante a convenção do PSD mineiro. Ainda naquele mês, o PTB lançou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República. O resultado das eleições de outubro não foi nenhuma surpresa. Getúlio Vargas foi eleito presidente e Juscelino Kubitschek, por sua vez, conquistou o governo mineiro com 714 mil votos contra 544 mil dados a Gabriel Passos. A vitória de JK foi lembrada pelo ex-presidente do Senado, Mauro Benevides. Em Minas Gerais, seu estado natal, já se projetara como timoneiro seguro e exemplar, levando a efeito uma gestão das mais profícuas que o credenciava ao exercício
na primeira magistratura do país. A todos os recantos do território pátrio, transmitiu pessoalmente a sua mensagem de otimismo. Lá no ventre daquelas colinas, procissões desfiam ladainhas, tem viola e seresta de anjos, tem conversa de sinos na esquina. Lá no ventre daquelas colinas. JK recebeu Minas Gerais com uma situação financeira bastante delicada. A economia era quase que totalmente baseada na agropecuária. E o novo governador estava determinado a mudar esse quadro e queria lançar o estado na fase da industrialização. O plano tinha duas partes iniciais. A primeira era construir estradas e aumentar a oferta de energia elétrica. Lançadas as bases da infraestrutura, Juscelino empenhou-se em promover a industrialização. Interessado em construir uma usina siderúrgica em Minas Gerais e, diante da falta de recursos, tratou de atrair um grupo financeiro alemão. Na manhã de 24 de agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas se matou com um tiro no peito. No mesmo dia, o poder foi transferido para o vice, Café Filho. E esse episódio teve grande influência no destino político de JK, como ouviremos a seguir. No próximo bloco da reportagem especial JK, o criador da nova capital, você vai conhecer os fatos que levaram Juscelino à presidência da República e o papel dele na construção de Brasília. Tem diploma de praia, tem ciranda e tem trava-língua. Lá no ventre daquela... Você está ouvindo a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Voltamos com a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com a morte de Getúlio Vargas, o PSD decidiu que iria lançar um candidato próprio à presidência da República. E o nome de Juscelino naturalmente se impôs, quase sem divergências internas no partido. O PTB aderiu à indicação e sugeriu o nome de João Goulart para vice-presidente. A candidatura de JK foi aprovada pela Convenção Nacional do PSD em 10 de fevereiro de 1955. E aí, uma nuvem negra passou a pairar sobre uma situação que estava aparentemente tranquila. A candidatura de Kubitschek encontrou forte resistência no meio militar. Juscelino era tido como comprometido com as forças getulistas, derrotadas em agosto de 1954. Resolveu então se desligar do governo de Minas para se dedicar inteiramente à campanha presidencial. Foi aí, em abril de 1955, num comício no município goiano de Jataí, que JK assumiu, caso fosse eleito, o compromisso de transferir a capital do país para o Planalto Central. Com o auxílio de uma equipe de técnicos, elaborou o famoso programa de 30 metas básicas, que abrangia todos os setores da economia. A elas, acrescentava-se a construção da nova capital, denominada Meta Síntese. Salvar este Brasil, Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das bateias do sertão. Juscelino é o homem, que além de patriota é nosso irmão. Brasil, vamos para as urnas, povo democrata, gente varonil. Juscelino, para presidente do Brasil. E em 3 de outubro de 1955, Kubitschek foi eleito com 36% do total de votos. Foram 500 mil votos a mais que o candidato da UDN, Juarez Távora. Mas JK só quis comemorar no último instante, depois de confirmada a vitória, pela contagem das cédulas eleitorais.
Foi o que contou o subchefe da Casa Civil do governo Juscelino, Coronel Afonso Eleodoro. Esse momento só depois da contagem dos votos mesmo, porque a parada foi dura, né? Você vê, ele não teve maioria absoluta e a campanha contra ele foi feroz, Só que havia uma diferença. Enquanto o Juarez Távora, que era o candidato da UDN, da oposição, dava murros na mesa e dizia, ameaçava e tal, ele propunha uma obra, propunha paz, propunha aquela... Então, foi bem diferente. Mas mesmo assim, ele não teve maioria absoluta de votos. Depois de eleito, JK sofreu oposição ferrenha da UDN, especialmente de seu líder Carlos Lacerda. O jornalista tentava, a todo custo, impedir que Juscelino assumisse a presidência da República. A articulação golpista ganhou força, chegando até mesmo à renúncia do então presidente Café Filho, mas o seu avanço acabou sendo minado pela ação do general Henrique Teixeira Lott, que era o ministro da Guerra. Para evitar o golpe que impediria a posse de JK, o general Lott espalhou tanques pelas ruas do Rio de Janeiro. A ação ficou conhecida por contragolpe preventivo, ou golpe da legalidade, e foi neste clima que JK assumiu a presidência da República no dia 31 de janeiro de 1956. O projeto de trazer a capital para o Planalto Central teve uma grande vitória em 19 de setembro de 1956. Foi nesse dia que o Congresso Nacional aprovou a lei que fixava os limites do futuro Distrito Federal e autorizava o governo a criar a Companhia Urbanizadora da nova capital, a Nova Cap. A presidência da companhia foi entregue ao deputado federal Israel Pinheiro, do PSD de Minas Gerais. A aprovação aconteceu em grande parte graças ao empenho do presidente. E já em outubro, Juscelino veio ao Planalto Central para conhecer o local onde Brasília seria construída. Nesta primeira visita, ficou demarcado o núcleo pioneiro, que serviria de apoio às obras, bem como o local do Palácio Presidencial. Poucos dias depois daquela viagem, foi estabelecido o prazo de 3 anos e 10 meses para a inauguração da cidade. Em 1957, o sonho de mudar a capital para o Centro-Oeste começou a ganhar forma de um avião. No mês de março, em concurso organizado por Oscar Niemeyer, foi aprovado o plano piloto, de autoria do urbanista Lúcio Costa, para a construção de Brasília. E em outubro, JK assinou a lei que fixava a data de 21 de abril de 1960 para a mudança da capital da República. E cumpriu o compromisso. No dia 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek declarou inaugurada a nova capital, Brasília. O áudio que você ouve a seguir é original e traz a fala do presidente no dia da entrega da nova capital. O som está ruim, mas será reproduzido mesmo assim, por se tratar de um anúncio histórico. Soldados da epopeia da construção de Brasília, recebo profundamente emocionado a chave simbólica da cidade viva do nosso esforço, da nossa crença, do nosso amor a este país. Chegamos hoje realmente ao ponto alto de nossa obra. Foi em Brasília, na nova capital, que JK encerrou seu mandato presidencial. Em 31 de janeiro de 1961, ele passou a faixa para Jânio Quadros, o candidato da oposição. Jânio obteve 48% dos votos válidos nas eleições de 6 de outubro de 1960. Foi a maior votação nominal obtida por um político brasileiro até então. Como permitia a legislação da época, João Goulart, que era de chapa adversária, foi reeleito vice-presidente. A vitória de Jânio pode ter 2 grandes explicações. O povo estava insatisfeito com o alto custo de vida e com a saturação dos partidos tradicionais, a UDN e o PSD. Jânio Quadros surgiu com uma postura apartidária, acima dos partidos,
justiceiro e adversário da corrupção. Para que Kubitschek não ficasse afastado da vida pública, diversos partidos se mobilizaram para que fosse concedida a ele uma cadeira como senador por Goiás. Como não havia vaga disponível, o senador Tassiano Gomes de Melo decidiu renunciar em 10 de janeiro de 1961, solucionando assim o impasse. Com a renúncia, foi possível o lançamento da candidatura de Juscelino para o preenchimento da vaga. Assim, nas eleições extraordinárias, em 4 de junho de 1961, Juscelino foi eleito senador por Goiás na legenda do PSD, mas esse mandato não durou muito tempo. Com o golpe militar de 64, Juscelino teve seus direitos políticos cassados no dia 8 de junho daquele ano. Antevendo essa decisão dos militares, JK se despediu do Senado. Se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres. Não me é lícito perder uma oportunidade que não me pertence, mas pertence a tudo o que represento nesta hora. Julgo, sem jactância, ser este um dos mais altos momentos da minha vida pública. Comparo-o ao instante em que recebi a faixa presidencial depois de uma luta sem tréguas contra forças de toda ordem, inclusive as da calúnia, que em vão tentaram deter a vontade do povo brasileiro. Não sei exatamente do que me acusam, só recolhi boatos e murmúrios de velhas histórias já desfeitas e desmoralizadas por contestações irretorquíveis. Já a nação vive sob os efeitos do terror, e aqui expresso a minha solidariedade aos que estão sofrendo processos de inquirição que lembram os momentos mais dramáticos por que passou a humanidade. Mais uma vez, tenho nas mãos a bandeira da democracia que me oferecem, neste momento em que, com ou sem direitos políticos, prosseguirei na luta em favor do Brasil. Sei que nesta terra brasileira as tiranias não duram, que somos uma nação humana penetrada pelo espírito de justiça. A repressão das Forças Armadas não impediu que nos dias seguintes à cassação, uma multidão de admiradores se reunisse em frente à casa de JK no Rio de Janeiro, provocando inclusive alguns confrontos com partidários de Carlos Lacerda, como disse o próprio Juscelino. Uma multidão se reuniu diante da minha casa. Essa multidão chorava, aplaudia, cenas da maior emoção. Quando, numa certa altura, chegou um grupo de lacerdistas que quis perturbar a manifestação e estabeleceu-se então um conflito, e os lacerdistas foram derrotados rapidamente e expulsos para a praia, restabelecendo ali apenas a convivência dos milhares de amigos que estavam reunidos diante da minha casa. Sem mandato e em consequência de pressões que estava sofrendo, Juscelino decide partir para um exílio voluntário. Deixa o Brasil em 14 de junho de 1964. Volta em outubro de 1965 e é intimado a depor no mesmo dia, no primeiro de vários inquéritos que haviam sido abertos. Em novembro, deixa o Brasil mais uma vez. A volta definitiva só acontece em abril de 1967. JK falou que este tempo longe do Brasil foi um dos mais tristes da vida. É muito difícil classificar os episódios que emocionam a gente. Mas um homem que teve uma vida política agitada como foi a minha, que viveu na luta desde que entrou para a política e que soube enfrentar, graças a Deus, todos os obstáculos que a polícia trouxe para o seu caminho, teve horas terrivelmente emocionantes. E se você quer exatamente saber qual foi a hora mais dramática para mim, foi aquela em que, no ombro do povo, no aeroporto do Galeão, eu deixava o Brasil para um exílio de 3 anos, sob a aclamação frenética de uma multidão que, quando me viu caminhar para o aeroporto, entoou toda ela o hino nacional.
Esse foi realmente um momento de terrível emoção para ele. Brasília sempre foi sinônimo de Juscelino e vice-versa. Por isso, os militares determinaram que ele estava proibido de pôr os pés na capital do país. A decisão provocou em JK um peculiar sofrimento. Para tentar aplacar as saudades, JK recebia de amigos flores colhidas do solo de Brasília, como poderemos acompanhar nesse depoimento histórico, gravado em 1974. Foram tão gentis trazendo para a Sara umas flores lindas de Brasília que expressam bem o que é a beleza desta cidade, plantada neste planalto que cada dia se torna uma expressão do trabalho e da força criadora do povo brasileiro. Aqui diante de mim está essa florzinha do Planalto. 2 anos depois, em 22 de agosto de 1976, o Brasil foi sacudido com a notícia de um acidente no quilômetro 165 da Via Dutra. Às vésperas de completar 74 anos, Juscelino Kubitschek estava morto. O corpo foi levado para o Rio de Janeiro e um primeiro velório aconteceu no saguão do edifício da extinta revista Manchete. Às 4 da tarde do dia 23, JK chegou a Brasília. 350 mil pessoas acompanharam o cortejo da Catedral até o cemitério Campo da Esperança. Os bombeiros tiveram dificuldade para colocar a urna na carreta. O povo insistia aos gritos que queria levar o caixão nos braços. Somente por volta das 11h30 da noite que o caixão de JK desceu à sepultura. Aos gritos, a multidão homenageava: Viva JK! Viva a democracia! E a canção O Peixe Vivo. Você ouviu a reportagem especial JK, o criador da nova capital, uma produção Rádio Senado. Redação e apresentação, Maurício Desante e Larissa Bortoni. Locução, Rogério de La Fuente. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Você também pode ouvir este programa na internet, www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.